Eu não sei quantas sextas-feiras vão ser, talvez 3 ou 4, talvez mais. Mas nós vamos entrar nos mistérios mais profundos acerca da oração. E começando pelo básico. Então hoje nós vamos conhecer alguns princípios da oração. Princípios básicos da oração. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. E nós vamos ver que mesmo nas primeiras conversas que Deus teve com o homem, que Deus criou Adão e Eva, e a partir daí surgiram as primeiras conversas entre o homem e Deus, ou seja, as primeiras orações. E nós vamos ver que mesmo desde as primeiras orações já tem muita coisa a se aprender ali, com as primeiras conversas de Adão e Eva com Deus. Tá, então Gênesis capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 8. Quem achou diz amém? Amém. Está dizendo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Bom, somente até aqui, porque aqui já finaliza o diálogo entre eles. E visto que oração é falar com Deus, é conversar com Deus, nós temos aqui um exemplo de oração. Tá? Ou seja, Adão e Eva conversando com Deus. Repare que é Deus que dá início à conversa. Isso é muito importante. É Deus que dá início à conversa. Ele chama Adão, Adão, onde estás? Então Deus chama o homem primeiro, para que depois o homem possa responder e assim prosseguir com o diálogo. Mas entenda uma coisa, nós conhecemos já esse texto, eu acredito que eu não preciso explicar muito sobre o que está acontecendo aqui. Creio que todo mundo sabe que aqui é a queda do homem. Adão e Eva, no jardim do Éden, comeram o fruto proibido, pecaram, e então agora Deus vai tirar satisfações com eles. Correto? Isso todo mundo sabe. Agora veja que Deus ele fala com Adão primeiro, depois ele fala com a mulher, ele pergunta a Adão, Adão responde. Ele pergunta a Eva e Eva responde. Mas quando chega na vez da serpente, porque Adão diz, foi a Eva diz, foi a serpente. Quando chega na serpente, Deus não fala com a serpente. Já reparou isso? Ou seja, ele perguntou para Adão, o que dá a ele o espaço para responder e conversar com Deus. Perguntou para Eva, dando para ela também a mesma chance de se defender, de fazer ali a sua resposta. Mas para a serpente, ele não perguntou nada. Para a serpente, ele já deu a palavra de condenação. Tá? Porque Deus, ele é misericordioso com os homens. Mas com o anjo caído, com Satanás, não há mais misericórdia.
visto que para ele não há perdão, não existe mais perdão. Mas para o homem, Deus está sempre disposto a perdoar. Por isso ele conversa, dando a chance do homem se aproximar. Então, outra coisa que vemos aqui é esse detalhe de Deus falar primeiro com o homem, de Deus chamar primeiro o homem. Nós sabemos que o homem foi criado primeiro. Nós sabemos, através de Gênesis, capítulo 2, capítulo anterior, no versículo 16, que Deus fala com o homem, ou seja, o mandamento de Deus é para Adão. Quando Deus fala com o homem, a mulher não tinha sido criada ainda. Ou seja, quando Deus diz para ele, Adão, você está no jardim do Éden agora, você pode comer de qualquer árvore, menos aquela que está no meio. Quando ele passa essa orientação, a Eva não tinha sido criada. Ela vai ser criada no verso 18 do capítulo 2. Ou seja, ela recebe a ordem de quem? De Deus? Não. A Eva recebe a ordem de Adão. Deus fala com Adão, depois ele cria a Eva e Adão passa o mandamento do Senhor para a sua mulher. Então veja que a responsabilidade do homem para com Deus é maior do que a responsabilidade da mulher para com Deus. Ou seja, o juízo, o julgamento vem maior para o homem do que para a mulher. É por isso que Deus, a sua voz começa a soar no jardim, no verso 8 nós vemos, a voz do Senhor está passeando pelo jardim e ele está chamando quem? Ele está chamando Adão. Adão, Adão, aonde estás? Então a maior responsabilidade é nossa. Tá? O fato de Deus ter criado a mulher depois, coloca essa responsabilidade no homem, por ter sido criado primeiro, por ter um pouco mais de experiência e por ter recebido o mandamento do Senhor primeiro, e ter a responsabilidade de passar para sua esposa. Isto nos ensina que o marido ou o esposo, o homem da casa, ele é um pilar dentro da sua casa. Ele precisa estruturar a sua família. Ele tem a responsabilidade de passar o mandamento do Senhor para a sua família. Ele tem a responsabilidade de aprender da palavra de Deus e ensinar a sua família, ensinar a sua esposa e ensinar também os seus filhos. Então, no que diz respeito à oração, o homem da casa tem que ser o primeiro exemplo de oração, para que a esposa possa seguir o seu exemplo de oração, para que os filhos possam seguir o exemplo de oração dos pais. Então vamos lá. O primeiro princípio básico da oração é que Deus começa o diálogo. Na oração é Deus que começa a conversa. Então esse é o princípio básico da oração. É Deus que inicia, assim como foi Deus que começou a conversa aqui. Na primeira conversa de Deus com o homem, quem começou essa conversa foi Deus. Adão, Adão, aonde estás? E Adão estava se escondendo. E o Senhor insiste em chamar, e aí ele resolve aparecer. E ele diz, eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu tive medo e me escondi. Então quem começa a conversa é Deus. Na oração, quem começa a conversa é Deus. Como assim, pastor? Quer dizer que quando eu dobrar o meu joelho para orar, eu tenho que esperar Deus falar e depois eu começo a orar? Não. Quem começa a conversa é Deus, no sentido de que Ele nos chama para Ele. Ele chamou Adão, Adão, vem falar comigo. Então, o princípio da oração é que Deus nos chama para orar. Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Deus nos chama para tratar com Ele, para conversar com Ele. Isso é um princípio da oração. Qual foi a primeira oração que você fez na sua vida? Eu vou imaginar que foi aquela quando você aceitou Jesus. Você disse, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Você está falando isso para quem? Você está falando diante da igreja, mas está falando para Deus. Isso é uma oração. Talvez a primeira oração que você fez na vida. Essa oração, quem começou essa conversa foi Deus, não foi você. Por que foi Deus? Porque foi Deus que mandou o seu Filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus começou essa conversa mandando o Filho dele.
E aí você está respondendo o chamado de Deus. Assim como Deus chamou Adão e Adão respondeu, então quando nós aceitamos Jesus, estamos respondendo o chamado de Deus. Ele nos chama para a salvação. Ele nos chama para crer em seu Filho. Ele nos chama para o arrependimento. Então o primeiro princípio da oração é que quem começa a conversa é Deus. E como que Deus ele nos chama? Como que Deus ele começa essa conversa? Através da sua palavra. Então nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus pesa a nossa consciência de tal forma que nós sentimos a necessidade de falar com Deus, de dobrar os joelhos e buscar ao Senhor. É a palavra que diz, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, na oração, quem começa a conversa é Deus. A nossa oração, ela é uma resposta do chamado de Deus. Ou seja, Deus, através da sua palavra, ele nos chama à santidade, ele nos chama para a obediência, ele nos chama para ser diferente, para fazer a diferença, ele nos chama para ser luz em meio às trevas, ele nos chama para perto dele, para ter intimidade com ele, para ter um relacionamento com ele. E nós vamos até ele em oração, atendendo o seu chamado, respondendo o chamado do Senhor. Glória a Deus. Então Deus chamou Adão, e Adão foi até o Senhor, ele respondeu. Esse é o princípio, é um dos princípios básicos da oração. A sua oração é uma resposta do chamado de Deus. Muitas das vezes Deus permite uma situação difícil na nossa vida para nos levar a orar, para que você possa buscar ao Senhor. O próprio Senhor fala na sua palavra que ele permite o seu povo ser oprimido para que o seu povo se arrependa dos seus pecados. No livro de Juízes, isso acontece o tempo todo. No livro de Juízes, que fica logo após aqui o livro de Josué, isso acontece o tempo todo. O povo de Israel está vivendo bem. No tempo dos juízes não existia rei, era o governo teocrático, ou seja, Deus no comando, Deus é que governava, e o povo escutava aquele que tivesse recebido orientação de Deus. Então no tempo dos juízes não tinha rei, todo mundo fazia a vontade de Deus, mas conforme os anos vão se passando, o povo começa a cair em idolatria, o povo começa a cometer pecados gravíssimos, e quando o pecado fica muito grande no meio do povo, o que Deus faz? Deus permite que os inimigos venham e escravizem o povo, roubem a comida do povo, e aquele caos, aquela guerra. E aí o povo sendo oprimido dessa forma, o que eles fazem? Eles buscam a Deus, Senhor, livra-nos. Ou seja, o próprio Deus permite, muitas das vezes, situações da nossa vida para nos alertar, para a gente acordar e lembrar do Senhor, lembrar de Deus, lembrar dele. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os dias ruins. Então o próprio Deus permite para a gente se lembrar dele. Então quando você vai até Deus em oração, é uma resposta daquilo que Deus providenciou para que você pudesse buscá-lo. Ou seja, Deus ele nos chama através da sua palavra, para buscar a ele, para adorar a ele em oração, para ter intimidade, um relacionamento com ele através da oração. E a morte de Jesus por nós na cruz é o maior chamado de Deus. Ou seja, Deus está, do Gênesis ao Apocalipse, chamando o homem, para resgatar o homem. O homem se perdeu no Jardim do Éden quando cometeu o pecado, e a partir daí Deus está sempre chamando ele, Adão, Adão, aonde estás? Durante toda a Bíblia Deus está chamando a humanidade de volta. Voltem a mim, convertam-se a mim, se arrependam, voltem a mim. Então a nossa oração é uma resposta do chamado de Deus. E o chamado de Deus acontece através da palavra. O que significa o quê? Que quem não ouve a palavra não ouve o chamado de Deus, logo tem uma vida de oração fraca. Não consegue orar ou ora muito pouco, ou só ora quando vem na igreja. Infelizmente, hoje em dia, muitos crentes estão iguais aos novos convertidos. O novo convertido ele ainda não tem aquele costume de oração,
Muitas das vezes ele só ora quando está na igreja, que a gente fala assim, vamos ficar de pé, vamos orar, aí o novo convertido ora. E hoje em dia tem muito crente velho já, de vários anos, que só ora quando é assim. Quando ele está aqui, a gente fala, vamos ficar de pé para orar. Ou seja, porque não ouve a palavra. Igreja que não tem palavra é uma igreja que não ora. Igreja que não tem palavra é uma igreja fraca de oração. Porque Deus ele nos chama através da sua palavra. É através da palavra que o seu coração ferve, o seu coração aquece. Lucas 24, verso 32. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, quando estavam voltando, o que eles disseram? Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Ou seja, Jesus falou com eles, depois Jesus se foi. E aí que eles se tocaram que era Jesus. E aí comentaram um para o outro, mas rapaz, como que a gente não percebeu que era o Cristo? Você não viu que estava ardendo o nosso coração quando ele falava? Então é isso que a palavra de Deus faz, ela faz arder o coração. Ela faz arder o coração, ela faz a gente ficar constrangido. A palavra ela nos confronta de uma tal forma que você está aí sentadinho no banco quietinho e ninguém sabe o quanto a palavra está falando com você. Ninguém sabe o quanto ela está te cortando, se é muito ou se é pouco. Mas você sozinho no seu coração, você sabe o quanto a palavra está falando com você. Isso é o mais gostoso, porque Deus não te envergonha. A palavra fala com você sem ninguém saber. Ela te conserta, te transforma sem ninguém saber os seus erros, os seus pecados. E você vai sendo moldado por Deus através da palavra do Senhor. Agora, Adão, ele tinha acabado de cometer um pecado, certo? Acabou de comer o fruto proibido, então ele estava em pecado. Ele estava em pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E diz mais, diz que Deus vira o rosto para não ouvir a nossa oração. Eu vou até ler esse versículo inteiro aqui, porque é fortíssimo. Isaías 59, 2, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, então quando a pessoa está em pecado e ela não assume o seu pecado, ela permanece no pecado, ela passa a amar o pecado, a gostar do pecado, então ela está separada de Deus. E Deus vira o rosto para não escutar a oração que essa pessoa fizer, porque ela está em pecado. Mas como que Adão, então agora, em pecado, se aproxima de Deus e fala com Deus, e tem um diálogo, uma oração com Deus? Ora, ele estava atendendo o chamado do Senhor. Os pecadores que fala aqui, em Isaías, é aquele pecador assumido. Aquele pecador assumido, porque mesmo os pecadores, Deus está chamando para que se convertam. Ou seja, você é um pecador, Deus está chamando você para se converter, para se arrepender dos seus pecados. E ao invés de se arrepender dos seus pecados, você vem para a igreja, não se arrepende, acha que está tudo bem e ainda quer orar. A gente faz uma campanha aqui, por exemplo, a campanha da vitória. E aí você acha que vai receber vitória. Não, irmão, vamos orar para Deus dar vitória. E você acha que vai receber. Ou seja, o que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados e não cobrir os seus pecados, passar por cima dele como se você não tivesse feito. Adão estava atendendo o chamado de Deus. Deus está chamando, Deus chama o pecador. Deus ele dá chance. Vem cá, Adão, eu quero te dar uma chance. Eu sei que você errou. Deus sabe de todas as coisas. Eu já sei que você caiu, Adão. Eu quero te dar uma chance. Vem falar comigo. Vem para a intimidade comigo. O Senhor ele nos dá chance. Então mesmo o pecador ele pode se aproximar de Deus, se ele estiver arrependido e atender o chamado do Senhor. Então mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós devemos, esse é o momento que mais devemos procurar Deus. Você não vai ver antes da queda do homem, Deus procurando Adão. E não vai ver Adão procurando Deus, antes da queda. Porque está tudo bem. Está tudo bem, mas no momento que ele cai, Deus imediatamente chama ele. Ou seja, quando nós pecamos, é o momento em que mais nós precisamos de Deus.
Quando fazemos coisa errada, é o momento em que mais você tem que correr para Deus. O diabo, ele tenta colocar na nossa cabeça que quando você peca, você tem que se afastar de Deus. E eu tenho certeza que alguém aqui já pensou assim. Eu pequei, não vou nem na igreja hoje, eu estou sujo, eu vou sujar a igreja. Eu estou sujo, eu vou sujar Deus, não vou nem orar, não vou nem falar. Irmão, quando nós erramos, é nesse momento, é aí que você tem que ir a Deus em oração. Com temor, com tremor, arrependido, buscar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Deus chama ele, mesmo o pecador, esse é o segundo princípio, mesmo em pecado, você pode responder o chamado do Senhor e ir até ele em oração. Eu me atrevo a dizer que você deve, é nesse momento que você deve, você tem que ir até a presença do Senhor para responder a oração, responder o chamado. Tiago, no capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz. Tiago 4, 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, o Senhor não vai te rejeitar. Mas quando você se chega a Deus, olha a continuação do versículo: purificai as mãos, pecadores. Ou lavai as mãos, em outra tradução. Ou seja, chegue-se a Deus, mas já no arrependimento, arrependido, querendo se arrepender, no mínimo querendo se arrepender, parando de pecar, deixando os seus pecados de lado. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Ou seja, o pecado, irmão, é uma coisa terrível, é uma coisa cruel, é algo pelo qual você deve chorar, porque pecado é morte, pecado leva à morte. Adão pecou e ele morreu espiritualmente. É disso que Deus está falando. No dia que você comer dessa fruta, vai morrer. E ele morreu de fato. O próprio Paulo diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O próprio Deus fala através de Ezequiel 18, verso 4, que a alma que pecar, essa que pecou, morrerá. Então, se você chora no enterro, se você chora quando morre alguém, você deve chorar também por causa do seu pecado. Esse é o sinal verdadeiro de arrependimento, é quando você chora: meu Deus, eu pequei de novo, eu não acredito, e chora, porque pecou contra Deus, porque morreu da presença de Deus. Mas é nesse momento que você tem que fazer o que Tiago disse: chegai-vos a Deus, Ele vai se chegar a vós. Lembra do filho pródigo? Quando ele vem voltando, seu pai o viu de longe e correu, e o abraçou e o beijou. O pai já sabia que ele vinha arrependido. Ou seja, ele veio metade do caminho. É aquilo que a gente fala: você dá um passo para Jesus, ele dá 2, 3, 4 para você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tá? 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, parte B. Olha o que está dizendo lá. A parte B, tá? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, Ele também vos deixará. 2 Crônicas 15, verso 2, parte B. Então, o Senhor está com você, enquanto você está com o Senhor. Se você buscar o Senhor, você vai achar. Isso fala de oração. Mas se você deixar o Senhor, Ele também vai te deixar. Jesus também disse para os seus discípulos: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Por que ele está dizendo isso? Também o negarei diante de meu Pai. Porque é através de Jesus que vamos ao Pai. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então, a nossa oração é um chamado, é uma resposta ao chamado de Deus. Mesmo em pecado, é o momento que nós devemos ir ao Senhor. Agora, como que a gente vai ao Senhor? Olha o que disse Adão, verso 10: ouvi a tua voz, chamando no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Mas mesmo assim ele foi, com medo. Devemos nos chegar a Deus com temor. Com temor.
Por que ele estava com medo? Porque ele sabia que ele fez coisa errada. Por que ele estava com medo? Porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer agora. Ele sabia que alguma consequência iria ter. Então por isso ele estava com medo. Medo da consequência, medo do que Deus iria fazer com ele. Mas quando ele chega, Deus mostra a sua misericórdia, a sua graça. Quem te mostrou que você estava nu, Adão? Você comeu da fruta, Adão? Por que Deus pergunta isso? Porque Deus dá a chance para você confessar. Ele sabe que você comeu, mas por que ele pergunta? Você comeu da fruta, Adão? Porque ele quer ver, ele quer te dar essa chance de você poder confessar e falar: foi, Senhor, eu comi da fruta, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz coisa errada, Senhor, me perdoa, Senhor. Ele te dá a chance para confessar. Então nós temos que chegar diante da presença dele com temor. Com temor. E ele nos dá a chance de confessarmos o nosso pecado. Salmo 51. Abre comigo aí em Salmo 51. Salmo de Davi. Salmo 51, verso 4. Olha o que está dizendo aí. Salmo 51, verso 4. O Salmo 51 é a oração que Davi fez depois que ele cometeu o pecado de adultério com Betseba. Ele caiu em adultério, se arrependeu e foi orar a Deus. Olha o que diz o verso 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o Senhor vai ser justo em me julgar, em me condenar. Eu pequei contra ti. Pequei contra ti. Mas o Senhor nos dá a chance de confessar nessa oração o que ele está fazendo. Confessando o seu pecado. No verso 17, o que diz o verso 17? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Porque aquele que vem ao Senhor arrependido, que o coração quebrantado é um arrependido, ele está aguardando a sentença do Senhor, aguardando: Senhor, o que o Senhor for fazer, eu mereço, porque eu pequei. Eu só quero o teu perdão, eu aceito a consequência, mas eu quero o teu perdão, Senhor, porque eu estou arrependido. Então, um coração quebrantado e contrito, o Senhor, ele não rejeita. Esse é o terceiro princípio da oração, que a confissão de pecados. A confissão, amados, é fundamental. É fundamental confessar os pecados a Deus. E aí você olha para os seus pecados e fala: nossa, eu vou passar a vida confessando. Pois é. Temos muita coisa para confessar diante do Senhor. Mas se nós mantermos o relacionamento com Deus através da oração, nós vamos nos santificando, porque na oração nós estamos andando com Deus. Me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Andando com Deus, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. De tão parecido, de tão santo que ele ficou. Ele ficou o tipo de pessoa que não merece mais andar nessa terra, devido ao tamanho da santidade que ele adquiriu andando com Deus, e Deus o levou para si. Então ele foi transladado. Enoque foi alguém que não experimentou a morte, ele subiu ao céu vivo, com o corpo e tudo, igual Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então a confissão é fundamental. Primeiro princípio, Deus nos chama à oração. Segundo, mesmo em pecado, é aí que devemos responder o chamado do Senhor. Terceiro, a confissão do nosso pecado. O Adão aqui, ele confessou, só que ele confessou mal, né? Ele não fez uma confissão boa. Olha qual foi a confissão dele. Verso 12. A mulher que tu me destes. A confissão do pecado dele é jogar a culpa no outro. Então Deus dá a ele a chance de confessar, e ele vai e coloca a culpa em outra pessoa. Isso é uma armadilha.
Nunca caia nessa armadilha de colocar a culpa em outra pessoa. Se Deus está cobrando você, se Deus está chamando você, então a culpa está com você. Deus, ele trata conosco individualmente, de maneira que devemos ser responsáveis pela nossa parte. Aqui ele pecou, a Eva pecou, mas ele tem a parte dele, tem que ser responsável pela parte dele. Ele caiu na armadilha de colocar a culpa na mulher e ainda insinuou que Deus também tinha culpa. Porque se o Senhor não me dá essa mulher, eu não tinha comido a fruta. O problema foi que o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado ela... Agora, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Senhor, porque foi o Senhor que me mandou morar aqui. Se eu não tivesse morado aqui, foi o Senhor que me mandou para aquela igreja. Se eu não estivesse naquela igreja, foi o Senhor que fez tal coisa na minha vida. Foi o Senhor que me deu esse emprego. Se o Senhor não tivesse me dado esse emprego, eu não tinha comido a fruta. É assim. Isso é uma armadilha. Não podemos cair nessa armadilha de insinuar que a culpa é de Deus. Nós estamos denegrindo a santidade de Deus. Deus é santo, nele não há pecado. João diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é santo. Então ele fala, foi a mulher, ou seja, eu sou inocente. Ele está dizendo, Senhor, eu sou inocente, o problema aqui foi a Eva, foi ela que foi lá na árvore, subiu no galho, pegou a fruta, desceu e trouxe para mim, eu fui vítima. Eu sou uma vítima aqui na história. E outra, o Senhor também é fogo, o Senhor vai me dar essa mulher? É Deus. É assim que a gente faz. E não podemos cair nessa armadilha, não podemos, temos que aprender aqui com o erro de Adão. E não cometer, não repetir o mesmo erro. O que ele devia ter feito? Quando o Senhor falou para ele, Adão, por acaso você comeu da fruta que eu te dei? Ali era a chance dele confessar o pecado, dele se humilhar na presença do Senhor e alcançar o perdão, a graça, a misericórdia. Mas não, ele vai colocar a culpa em outro. Ah, Senhor, é porque eu moro num lugar difícil, a minha escola é difícil, só tem pessoas ruins lá, tem um monte de moleque lá, um monte de gente maliciosa, e é por isso que eu comi a fruta. Se o Senhor me fizesse morar, sei lá, num bairro nobre, se eu fosse de uma classe média, né, estudasse uma escola particular, com todo mundo certinho, bonitinho, aí eu não ia comer a fruta. Mas como o Senhor faz isso comigo, olha aí, tá vendo? Ou seja, em vez de você assumir a situação, você joga tudo para Deus. E não é assim que funciona. Veja que Deus não questionou isso de Adão. Deus ele não entrou nesse mérito com Adão. Ou seja, Deus ele continuou aberto, aguardando que Adão depois se arrependesse, se humilhasse na presença dele. Tá? Em Provérbios 28, verso 13, diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Irmão, confissão é fundamental. E nós estamos vivendo um tempo, que eu creio ser os últimos dias, onde a terra está tão depravada, está tão cheia de pecado, né? O pecado jaz à porta, o pecado está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que você olha, você vê pecado, você vê coisa errada. Está tão depravado esse mundo, que nós estamos sendo enganados, né, e levados a não confessar mais os nossos pecados. De maneira que hoje cada um tem a sua verdade. A pessoa peca e ela não assume o pecado. Ela diz, não, isso não é pecado, isso é a minha verdade. É a minha interpretação da Bíblia. Por isso que eu vou abrir uma igreja só para todo mundo que concorda comigo. Aí abre a igreja de gays, lésbicas e não sei o quê. Ou seja, todo mundo está certo hoje em dia. É assim, não existe mais a mentira. Todo mundo está certo, é que são versões da verdade, né? A verdade é relativa. Quando a Bíblia diz, em Evangelho de João 14,6, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Só tem uma verdade, tem nada que verdade relativa, e a única verdade é Jesus. E está apresentado a nós através da sua palavra.
Glória a Deus. Então, nós estamos sendo levados a não confessar mais. A não confessar mais. Um Salmo 34, verso 18. Vamos ver o que está escrito lá? 34, 18. Está dizendo assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O que é o coração quebrantado? É o coração arrependido. Isso é o coração quebrantado. Como Davi estava quebrantado. Ou seja, você mesmo pesa a sua consciência por causa do seu pecado. Você está se quebrando por dentro porque você pecou contra Deus e você está se sentindo muito mal por ter feito isso. Isso é o coração quebrantado. Você está se sentindo mal porque você pecou contra Deus. Isaías 66. Isaías 66, verso de número 2. Olha o que diz lá. Porque a minha mão fez todas estas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Olharei para o homem aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Olha aí. Então, confissão é fundamental. Quebrantar o coração durante a oração, na presença de Deus, é fundamental, querido. Para alcançar a benevolência do Senhor, para alcançar o favor do Senhor, para alcançar a misericórdia do Senhor. Para quem que o Senhor vai olhar? Para aquele que está aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Glória a Deus. É o que disse Davi. O Senhor não se agrada de sacrifícios de animais, senão eu os entregaria. Davi tinha muitos animais, podia entregar muita coisa. Mas os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Então, princípios da oração. Primeiro, a oração é resposta ao chamado de Deus. Ou seja, às vezes a gente pergunta assim: pastor, o que eu faço para orar? Eu não tenho força para orar. Eu não tenho vontade nenhuma de orar. Eu não gosto de orar. Vou ser bem sincero, eu não gosto de orar, pastor. Eu não gosto não. Esse é o problema. Você tem que entender o princípio da oração. A oração é o chamado de Deus. Para você ter vontade de orar, você precisa ouvir a voz de Deus. Assim como Adão ouviu a voz do Senhor, passeando pelo jardim. Aleluia, a voz do Senhor passeando pela sua igreja e chamando você pelo nome: Adão, Adão, aonde estás? E você ouvindo a voz do Senhor, você treme diante da palavra dele, e aí você começa a se preocupar: meu Deus, o Senhor está me chamando, o que eu fiz de errado? E você começa a lembrar dos seus pecados, você fala: deve ser por isso, e aí você começa a sentir o peso do pecado, começa a se quebrantar, e você vai buscar o Senhor em oração. É ouvindo a voz do Senhor que nós vamos nos preocupar em orar. É ouvindo a voz do Senhor que nós vamos entender a necessidade de orar e vamos ter força para orar. Oração não é entretenimento. Oração é necessidade. Porque o que é entretenimento? Entretenimento é uma coisa que você faz sem ninguém mandar e sem nem você saber por que você está fazendo. Quantas vezes você sentou na frente da televisão sem ter a mínima ideia do que você vai assistir? Quantas vezes você sentou na frente do computador sem ter planejado o que você vai fazer nele? Sem saber aonde você vai acessar, sei lá, vou vendo aí. Isso é entretenimento. Oração não. Oração é necessidade. Se você não sentir a necessidade da oração, ouvindo a voz do Senhor, você não vai ser uma pessoa de oração. Você não vai conseguir ser de oração. E se você forçar isso, falar: eu vou ser de oração, custe o que custar, e tentar orar sem ter ouvido a voz do Senhor, você vai virar um fariseu. Aqueles que repetem orações, aqueles que oram, falam um monte de coisa. Jesus disse: orando não useis de vãs repetições. Aqueles que fazem orações lindas, maravilhosas. Não, eu orei. Você orou o quê? Eu orei 50 vezes o Pai Nosso. Você orou o quê? Eu orei 7 vezes o Salmo 23. Eu repeti 7 vezes. Irmãos, isso não é oração, irmão. Vãs repetições. Ou seja, você está virando um fariseu. Você está forçando você mesmo a orar. Você está se obrigando a orar, porque você colocou na cabeça que você tem que ser uma pessoa de oração.
E aí as suas orações são mecânicas. As suas orações não sobem, não passam do teto. Suas orações são um jogo de palavras, que nem você sabe por que você está falando aquilo. Você fica lá, ai Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, ai Senhor Jesus, Rei da Glória. Nem por que você está falando isso? Ué, oração é conversar com Deus, sobre você e Deus. Resolver a sua situação com Deus. Então, para orar, tem que ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Segundo princípio, mesmo estando no pecado, devemos ouvir e responder o chamado de Deus. Ouvir a voz do Senhor não é quando você peca que você tem que orar mesmo. Terceiro, a confissão é fundamental na oração. É fundamental. Porque se você não confessa, você continua no seu pecado. E aí a gente volta em Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus vira o seu rosto para não ouvir a vossa oração. Então você tem que confessar para se livrar do pecado, se livrar de toda a imundícia. E o próximo princípio, isso agora nós já vamos ver mais à frente, no capítulo 4 de Gênesis. Nós já vimos aqui a primeira conversa de Deus com Adão e Eva. E a próxima vez que Deus vai conversar com alguém, com algum ser humano, é aqui no capítulo 4 de Gênesis. Tá? Para a gente terminar hoje. Olha só. No verso 1, fala do nascimento de Caim. No verso 2, fala do nascimento de Abel. No verso 3, fala da oferta que Caim levou ao Senhor. No verso 4, fala da oferta que Abel levou ao Senhor e diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então Caim começou a ter uma inveja de Abel, porque Abel, na cabeça dele, Abel era melhor do que ele, porque Deus se agradou da oferta dele e não da minha. Então cresceu aquela inveja. E olha só novamente quem é que começa o diálogo aqui, tá? No verso 5, fala que Deus não se agradou da oferta de Caim, e Caim irou-se sobremaneira. Caim ficou irado e descaiu o seu semblante, ou seja, passou a andar de cara murcha, né? Descaiu o semblante de Caim, passou a andar triste. Olha quem começa o diálogo, não é Caim, é Deus. Então lhe disse o Senhor, verso 6, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Então Caim agora está recebendo de Deus a chance de orar, de atender o chamado de Deus e falar com Deus. E entra aqui mais um princípio da oração. Por que Deus está fazendo essa pergunta? Deus sabe por quê. Sabe ou não sabe? Deus sabe, Deus viu tudo o que aconteceu. Mas ele chega para Caim e fala, Caim, o que você tem? Por que você está nervoso, Caim? Por que você está andando triste, Caim? Isso é o quê? Deus está dando chance para ele de fazer o quê? Desabafar. Glória a Deus. Então na oração nós podemos e devemos desabafar com Deus sobre qualquer coisa. Você está triste? Fala para Deus. Você está alegre? Fala para Deus. Você está com raiva de alguém? Fala para Deus. Se você está desejando mal para alguém porque essa pessoa te fez mal, fala para Deus, desabafa com Deus. Caim estava aqui irado, estava com raiva de Abel. Deus deu para ele a chance de desabafar antes dele fazer besteira. Então pensar é uma coisa, fazer é outra. Enquanto você só está pensando, vai orar, fala com Deus, desabafa com Deus. Querido, você nunca vai ofender Deus. Deus nunca vai se sentir ofendido. Primeiro, porque Ele sabe tudo que você vai dizer. Segundo, que Ele sabe das tuas limitações. Terceiro, porque Ele desceu aqui na terra, Ele foi homem igual nós, então Ele sabe como é ruim você não ter o controle das coisas. Uma vez que Ele é Deus e Ele tem controle de tudo. Mas Ele viveu igual homem, assim como nós, e Ele experimentou tudo que nós experimentamos, exceto o pecado. Na escola dominical desse domingo, nós vamos ver muito sobre isso. A humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Bom, então Deus dá chance para ele de desabafar. É o momento que ele poderia se abrir com Deus.
Fala, Deus, eu estou chateado, o Senhor não se agradou da minha oferta, o Senhor gostou do de Abel, o que eu fiz de errado? Fala para mim como que eu faço, que tipo de oferta que eu tenho que levar. Ele poderia ter desabafado com Deus. Deus deu essa chance. Como ele não respondeu nada, Deus dá um conselho. Olha só, Deus estava vendo que ele ia fazer besteira, porque Deus sabe tudo que vai acontecer. Então Deus dá a ele um conselho, que se ele segue o conselho, ele não tinha feito besteira, ele não tinha feito coisa errada, ele não tinha piorado a situação. Ou seja, muitas das vezes, mesmo quando nós não estamos orando, não estamos falando com Deus, Deus nos avisa. Deus nos avisa. Antes de você cair no laço, cair no pecado. Olha o que Deus fala, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer as coisas bem, se você fizer tudo certinho, se você trabalhar bem, não é certo que você vai ser reconhecido? Agora, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Isso quer dizer, o pecado está contra você, ele quer te possuir, mas a ti cumpre dominá-lo, ou seja, tu tem que vencer o pecado. Então Deus dá o conselho para ele, mas ele não ouve. Aí o que ele faz? Chama Abel para o campo, se levanta contra Abel, começa a briga, mata Abel. Aí entra o verso 9. Mais uma vez o Senhor chamando ele para uma conversa. Assim como o Senhor chama a mim e a você através da sua palavra várias e várias vezes para nós conversarmos. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar de várias vezes que Deus já te chamou para conversar e você não foi. Várias vezes que às vezes de repente você ouviu uma palavra, de repente às vezes na letra de um louvor, você percebeu que Deus estava te chamando, você até pensou, preciso orar, mas não orou, não foi, fez igual Caim, não atendeu o chamado. Olha só, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Deus sabe onde Abel está, não sabe? O que é isso? É a chance de confessar novamente. A mesma chance que ele deu para Adão e Eva, de confessar o pecado, ele está dando agora para Caim. Caim, você quer confessar o que você fez, Caim? Quer confessar o que você fez? Repare que o problema não é a morte de Abel. O problema é o pecado que está em Caim. Por que o problema não é a morte de Abel? Porque Abel é justo. A própria Bíblia diz que ele é justo. O sangue justo do teu irmão clama a mim desde a terra. Mais na frente, lá Tiago, Pedro, eles vão falar de Abel, dizer que Abel era justo. Então isso não é problema para Deus, porque ele está com Deus. Deus está além da morte. Para ele não é problema quando alguém morre, o problema é se a pessoa morre em pecado. Esse é o problema, porque não vai ficar com Deus, vai para o inferno. Então o problema aqui, que Deus está questionando, não é a morte de Abel. O problema é que você fez coisa errada, Caim. Você precisa se arrepender. Onde é que está o teu irmão? Estou te dando a chance. Confessa, Caim. Se humilha, Caim. Se arrepende. O que ele responde para Deus? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Então Deus dá a chance de confessar e ele usa de irresponsabilidade diante de Deus e não confessa. Não confessa o seu pecado, ele rejeitou confessar. Nós vamos ver aqui mais para frente que o Senhor dá uma sentença no verso 11, dá uma sentença para ele, verso 11 e 12, e no verso 13 ele fala assim, é grande o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ou seja, ele está dizendo que Deus está sendo severo demais com ele. A gente já fez isso. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez isso. Se você não fez é porque você é novo convertido, não teve a chance de fazer. De falar que Deus está te castigando demais. De falar, ou seja, você não se arrepende, você não confessa, você não vai a Deus em oração, você não responde o chamado de Deus para orar, e ainda murmura dizendo que Deus está sendo injusto com você. O Deus que é justo, você está dizendo que ele é injusto, quando nunca foi. E o Senhor lança para ele a penitência,
E ele mesmo depois aumenta a sua própria penitência, no verso 14. Repare que o verso 14 não é Deus falando, é Caim falando. Ele diz: eis que hoje você me lança da face da terra. Tá bom, então da tua presença eu vou me esconder, e eu vou ser fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar, vai me matar. Ou seja, ele mesmo está se punindo pelo que ele fez, está fazendo birra. Ah, o senhor quer que eu sofra? Então eu vou sofrer mesmo. Olha o que o senhor está fazendo comigo. Tudo isso o senhor está fazendo comigo. E alguém vai me achar e vai me matar por causa do senhor. Olhando assim, né? Nossa, que crianção, Caim, né? Mas é a nossa figura. Cada um de nós já fez isso um dia. E muita gente vive fazendo isso, dentro da igreja, depois de ser crente velho. Aí você fala: nossa, pastor, é verdade, o ensino da palavra é importantíssimo. Que é através dela que a gente cresce na presença de Deus. Então ele mesmo está se punindo, não é Deus que está punindo aqui no 14, é ele mesmo. E o Senhor, amado, olha só, ele não está arrependido nem nada, mas o Senhor Deus é tão misericordioso, olha o verso 15, o Senhor é tão misericordioso que o Senhor fala para ele: quem te matar vai ser vingado 7 vezes. Ou seja, quem matar você vai morrer e vai perder mais 7 da sua família. Quem te matar vai morrer 7 vezes, a família daquele que te matar. Por que Deus está fazendo isso? Deus é ruim? Deus é mau? Não! Deus está impedindo os homens de fazerem justiça com as próprias mãos. Porque a justiça é dele, a vingança pertence a ele. É isso que Deus está fazendo. Porque se alguém te matar, Caim, você não está arrependido, você vai para o inferno, meu filho. Eu não quero que você morra assim. Senhor, mas ele matou Abel. Senhor, ele está blasfemando, está dizendo que o Senhor é injusto, ele está fazendo birra aí. E o Senhor ainda vai guardá-lo? Vai! Deus é misericordioso. O Senhor ainda vai proteger para que ninguém mate ele. Por quê? Para que ele continue vivo, para ele viver com a consciência pesada do que ele fez? Não! Para ele ter mais chances durante a sua vida de se arrepender. Então muitas das vezes morre o Abel e o Caim fica vivo. Morre o crente, o ladrão fica vivo. Morre o santo e o profano fica vivo. Porque o problema não é a morte de Abel. No ponto de vista de Deus, ele quer salvar o homem. Paulo diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Glória a Deus. Então ele fala: não, Caim, você não vai morrer. E eu não vou deixar ninguém te matar. Para que você tenha outras chances de se arrepender. Glória a Deus. E a gente vê que ele se arrependeu depois no final, porque ele se retira da presença do Senhor. E no verso 17, já depois de muito tempo, ele coabita com a sua mulher. Ela tem um filho e ele coloca o nome do filho de Enoque. Enoque significa consagrado ao Senhor. O que está passando na cabeça de um pai para colocar esse nome no filho? Consagrado ao Senhor. Então ele já está produzindo frutos de arrependimento. Ou seja, ele já está no final da sua vida agora se arrependendo do que ele fez e querendo buscar o Senhor novamente. Então ele tem um filho e ele consagra o filho a Deus. Eu matei o meu irmão, mas Senhor, o meu filho agora é teu. Aí você vai ver que ele constrói uma cidade. Ele constrói uma cidade, no verso 17, e ele coloca o nome da cidade também de Enoque, consagrado ao Senhor. Quanto tempo leva para construir uma cidade? Naquela época ainda, sem a tecnologia de hoje, muitos anos. Porque o que acontece aqui no verso 11 e 12 é que Deus amaldiçoou o trabalho dele. Ele era lavrador. Ele plantava e colhia. Deus amaldiçoou o trabalho dele. Quando lavares o solo, não te dará a sua força. Agora quando você plantar, não vai. Então ele mudou de profissão. Parou de plantar e foi construir cidade. Entendeu o que aconteceu? Então agora, trabalhando durante vários anos para construir uma cidade, porque a população estava crescendo na terra, né? Deus disse: crescer e multiplicai. Aí quando ele finalmente termina a maior obra, o maior trabalho da sua vida, ele consagra ao Senhor.
Glória a Deus. Essa cidade é do Senhor, essa cidade é consagrada ao Senhor, o meu filho é do Senhor. Aleluia. Então você vai ver que lá no final ele se arrepende sim. E Deus consegue, Deus fica alegre quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Quando o filho pródigo volta. Não é quando alguém vem aqui com o olho seco e diz que está aceitando Jesus que tem festa no céu, não. É quando a pessoa vem arrependida de verdade. Deus esquadrinha os corações. Salmo 139. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Então Deus sabe quem está se arrependendo de verdade e quem não está. Você acha que ele fica fazendo festa à torta e à direita com esse monte de gente que aceita Jesus só para fazer média? Glórias a Deus. Então, só para a gente revisar e finalizar, primeiro, princípio da oração. Hoje nós falamos só dos princípios da oração, tá? Então depois a gente vai continuar nesse tema de oração e a gente vai aprofundar cada vez mais. A gente vai longe aqui, viu, irmãos? Então, só para revisar, o primeiro princípio é que Deus nos chama à oração. Para ter força para orar, você tem que ouvir a voz de Deus te chamando, através da palavra do Senhor. Segundo princípio, quando você está em pecado, é o momento que mais você tem que correr para Deus, o mais rápido possível. Porque já pensou, irmão, você peca e você fica adiando para confessar, para ir orar, para falar com Deus, e aí você morre? Já pensou? Que coisa, vai atravessar a rua, foi atropelado, pronto. E aí? Então, está em pecado, corre para Deus, corre. Até porque quando nós estamos em pecado, Deus faz questão de nos chamar. Adão, Adão, aonde estás? É Deus. O terceiro princípio, a confissão é fundamental. O quarto, na oração nós podemos e devemos desabafar com Deus. Se Caim tivesse desabafado com Deus, será que ele teria matado o irmão dele? Provavelmente não. Porque ele colocou para fora toda aquela raiva, aquela ira que ele estava sentindo. Que diz a Bíblia, irou-se muito Caim, irou-se sobremaneira. Então Deus dá a ele a chance de desabafar. Se ele tivesse colocado tudo para fora, tivesse aliviado seu coração, o peso da consciência, ele não teria matado o irmão dele. Ou seja, não teria feito besteira. Então até na oração, desabafando com Deus, lançai toda a vossa ansiedade sobre o Senhor. Até na oração nós evitamos de fazer coisas erradas. E o quinto e último é que nós não podemos fugir da responsabilidade. Glória a Deus. Não podemos transferir a nossa responsabilidade para outra pessoa. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor? O hino de número 577. Glórias a Deus. Eu espero, amados, que depois de hoje aqui você vá para casa com vontade de orar, viu? Porque o nosso tempo aqui na casa do Senhor é pequeno. Se você deixar para orar só na igreja, você não vai orar nada. Não vai orar quase nada. Vai orar muito pouco. Eu espero que o Senhor desperte você na madrugada. Se acorde com vontade de orar. Eu espero que até eu mesmo seja renovado também por essa palavra. Comece a orar mais do que já estou orando. Glórias a Deus. 577 da harpa cristã.